Eu gostaria de agradecer aos participantes da reunião pela oportunidade dada aos colaboradores da CEITEC, em especial, em nome da Associação dos Colaboradores da CEITEC, nós gostaríamos de agradecer ao pessoal do PPI pelos estudos realizados. Então, a gente vai apresentar alguns dados aqui que não foram considerados nesses estudos, visando enriquecer a análise que foi feita. Tá? Então, com esses dados, a gente pensa que vai ser mais adequada a tomada de decisão com relação ao futuro da CEITEC. Então, vamos para o segundo. A CEITEC é um programa estratégico de Estado. No início dos anos 2000, foi feito o trabalho para se implantar uma indústria nacional de semicondutores, apoiada em 3 pilares. O pilar do treinamento, então, de gerar RH capacitado de alta qualificação. Outro, um programa de incentivos fiscais. E, por último, a CEITEC. E a CEITEC como um centro de projetos integrado a uma operação fabril para projetar circuitos integrados e fabricar circuitos integrados. E a CEITEC é parte de um ecossistema, e é um elo importante dentro desse ecossistema. Se a gente for olhar fora do Brasil, países liberais, como a gente exemplifica aqui, Singapura, Reino Unido, Estados Unidos e Coreia, todos eles implantaram suas indústrias nacionais de semicondutores baseado em investimentos estatais, em políticas públicas, e não existe nenhum país no mundo onde essa indústria foi bem sucedida sem apoio estatal. Todos os países que ela foi bem sucedida teve apoio estatal. Um exemplo interessante de falar, se a gente for olhar Estados Unidos, esse ano tem 2 projetos de leis tramitando no Congresso americano, num valor de 37 bilhões de dólares. 37 bilhões para a indústria de semicondutores, visando barrar os avanços chineses nos Estados Unidos. E por que eles investem tanto dinheiro? Porque, comprovadamente, a SA, Semiconductor Industry Association, mostra que para cada dólar investido, existe um retorno de 16,5 vezes esse valor no PIB. E isso não só porque a empresa de semicondutor retorna esse valor, porque ela parte de um ecossistema e o ecossistema todo que retorna esse valor para o país. O mercado atual de semicondutores é superior a 400 bilhões. Está em tela cheia. Não está aparecendo. Está em tela cheia aí, pessoal? Agora parou a apresentação. Está em tela cheia, Júlio. Está em tela cheia, tá? Eu recebi a informação que não estava. Bom, outra questão importante com relação à CEITEC é a questão de atrair investimentos para o Brasil. A CEITEC atraiu vários investimentos. A gente pode colocar como exemplo mais significativo a HT Micron, aqui em São Leopoldo, que hoje em 2019, faturou 100 milhões de dólares, contribui com impostos, emprega mais de 200 profissionais altamente qualificados. A HT Micron não viria para o Brasil se a CEITEC não existisse. Isso aí tu pode comprovar com o CEO da HT Micron, com o pessoal que fez toda a negociação para a HT Micron vir para o Brasil. Existem outros exemplos de atração e que a CEITEC participou de alguma maneira, ou de startups. Em Santa Catarina, a Chipos foi fundada por um ex-colaborador da CEITEC, emprega em torno de 20 pessoas e faz projetos para outros países. Ou seja, uma empresa nacional, capital intelectual nacional, vendendo projetos para o exterior. A Cadence é uma das 3 maiores empresas de software para projeto de circuitos integrados, tem uma instalação em Minas Gerais, uma subsidiária em Minas Gerais, com várias pessoas que trabalham lá que saíram da CEITEC também. Então, a CEITEC capacita pessoas para esse mercado. Também temos o Centro de Projetos da NXP em São Paulo, e tem inúmeras outras empresas que a gente poderia enumerar nessa lista, Silvaco, Rio Intent e outros. Com relação ao faturamento, que é uma questão que
que preocupa muito o Ministério da Economia, a CEITEC dobrou o faturamento entre 2017 e 2019, chegando a 9 milhões. E vai dobrar de novo entre 2019 e 2021, superando os 20 milhões. Existem duas razões porque a CEITEC demorou ou atrasou um pouco a sua subida de faturamento, que durante a apresentação vão ficar mais claros o porquê que isso aconteceu e o que foi feito e o que está se fazendo para essa questão de faturamento não ser mais um empecilho para o desenvolvimento da CEITEC. A CEITEC é a única empresa do Hemisfério Sul que possui a certificação para desenvolver e produzir um passaporte eletrônico. A CEITEC hoje tem um dano emergente de 15 milhões ao ano com esse projeto, porque foi uma encomenda governamental que não foi efetivada em compra. Bom, eu queria explicar um pouquinho o que é a CEITEC. E a CEITEC tem 3 partes. Tem uma parte administrativa, um centro de projetos e uma fábrica. A parte administrativa e o centro de projetos aparecem bem reportados nos relatórios da PPI. E parece que é bem claro para o PPI o valor dos projetos desenvolvidos, dos produtos desenvolvidos, das patentes depositadas. Isso aparece bem no reporte do PPI. O que não aparece bem na nossa visão é a fábrica. A fábrica, quando a gente fala em fábrica, a gente pensa em operação e manutenção. A fábrica da CEITEC tem muito mais que isso. Ela tem pesquisa e desenvolvimento, tem engenharia, tem operação e tem manutenção. Eu vou falar um pouco mais da fábrica para deixar claro, para quem não está claro ainda, o que é a fábrica da CEITEC. Ela está dividida em 3 partes. A parte de facilities, ou facilidades industriais, front-end e back-end. Dessas 3 partes, facilities e back-end têm equipamentos estado da arte, excelente custo-benefício para o que se faz lá e são competitivas. Quando falam que a CEITEC é uma empresa que é uma fábrica que é velha, eles falam uma coisa muito errada. Tá? Onde estão os equipamentos que são antigos da CEITEC? Estão no front-end. Se a gente olhar o valor desse front-end com relação à estrutura da CEITEC, isso não chega a 5%. Então, quando falarem da fábrica da CEITEC, tem que falar que a fábrica da CEITEC é 95% moderna. Não pode falar que a fábrica é velha. E tem outra questão muito importante aqui, que os equipamentos de front-end que se usa na CEITEC hoje, existem uma dúzia de outras empresas que têm equipamentos similares, empresas privadas, que são lucrativas. Então, é viável ter um front-end com a tecnologia que a gente tem hoje e ser lucrativo. A questão é como, primeiramente, achando um nicho de mercado para isso, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso daqui em diante. Então, nunca mais pode se falar essa questão da fábrica da CEITEC. Tá? Ela é moderna. A fábrica da CEITEC tem 2 salas limpas. Front-end, em verde, 1.000 metros quadrados, back-end, 700 e poucos metros quadrados, cerca de 100 equipamentos no front-end, cerca de 40 equipamentos no back-end. O que é o front-end e o que é o back-end? E o que é o facilities, que eu acabei de comentar? Facilities é a parte que permite que essas 2 salas limpas funcionem. Então, a gente tem lá todo o suprimento de energia, de químicos, de gases, tudo que é necessário para as salas limpas funcionarem. Para manter o grau de limpeza, para manter temperatura, umidade, tudo que se precisa lá é feito pelos facilities, que é moderno e competitivo, como eu falei para vocês. Com relação ao front-end, o que é o front-end? O front-end recebe uma lâmina de silício na entrada e um projeto de circuito integrado.
que sai do front-end? Essa lâmina de silício com todos os componentes eletrônicos em cima dessa lâmina de silício. Então, esse é o papel do front-end. É um processo que leva várias semanas para ser feito, passa por diversas etapas e sai uma lâmina de silício, como eu falei, com componentes em cima. O que é o back-end? O back-end pega essa lâmina de silício com os componentes ali em cima, testa todos os componentes, todos os chips, que são milhares de chips numa lâmina, um por um. Uma vez que está tudo testado, essa lâmina tem que ser afinada muitas vezes. Por quê? Porque em alguns casos se usa, por exemplo, o chip dentro de uma capa do passaporte. Então essa lâmina tem que ser tão fina quanto uma folha de papel. Depois de testados os chips, a lâmina afinada, a gente tem que dividir essa lâmina, separar todos os chips. Depois de todos separados, a gente vai fazer o que com esses chips? Vai colocar outros componentes eletrônicos junto com ele para fazer um produto final, que pode ser um tag de patrimônio ou uma etiqueta para um pneu. E todo esse processo que é feito, todas essas etapas que eu falei para vocês, são feitas no back-end, que também é competitivo, estado da arte. Então, eu quis dar uma ideia geral de como funcionava o front-end e o back-end. Na questão do front-end, o que a gente propõe? O front-end é a parte em verde ali, né? Então, a proposta para o nosso front-end é focar na área de sensores. E focando na área de sensores, a ideia é fazer o descomissionamento ou desligamento de alguns equipamentos e venda para expandir a atuação no nicho de mercado que o nosso front-end pode ser competitivo. Então, aqui em vermelho está marcado os equipamentos, que são cerca de 40, para descomissionamento e venda. Então, explicado a fábrica, para ficar claro para todo mundo o que é a fábrica da CEITEC, a gente vai fazer algumas colocações com relação à parte financeira. Em 2019, a CEITEC utilizou cerca de 73 milhões de recursos públicos, dividido como está ali na pizza da esquerda, 44 e pouco em RH, 25 e pouco em custeio operacional, infraestrutura e terceiros, 2,4 em investimentos. A proposta que a gente apresenta é reduzir isso aí para 62,5 no total. Aproximadamente 10 milhões de redução, que corresponde a 14% do valor. E se a gente dividir ali, quem foi rápido nos cálculos, ali é mais ou menos 6 milhões em RH e 4 milhões em custeio operacional. Para suportar tudo que está apresentado aqui, a gente tem um documento escrito, é um plano de gestão e metas, que mostra detalhadamente em planilhas como que se chega nesses valores de redução. Eu podia mencionar mais uma coisa aqui, com relação a custeio operacional. A gente pretende reduzir 2,5 milhões com relação àquela modificação na fábrica, o descomissionamento daqueles equipamentos. Isso é 2,5 milhões anuais em custo operacional. A questão de energia elétrica, mudando a maneira que se compra energia, a gente consegue reduzir cerca de 800 mil. E mais nos diversos contratos, o restante, para fechar os 4 milhões e pouco. Os 6 milhões de RH são com pequenas modificações também na estrutura hierárquica. Redução de um nível hierárquico, que vai aumentar a agilidade na tomada de decisões. O nível hierárquico de superintendência. Redução de cargos de CCs, diminuir o número de cargos de CC. Redução de FGs. E era isto. Com relação ao posicionamento do mercado, a CEITEC começou atuando em logística, depois passou para a área veicular, segurança e no futuro está indo para a área de agronegócio e saúde. O que a gente colocou aqui, cada coluna um ano, né, como vocês estão vendo, e dividiu os produtos da CEITEC por linhas. Quais são as linhas? Logística, encapsulamento,
logística, sensores, encapsulamento, segurança e veicular. No lado direito de cada linha, tem o número de milhões que vai se faturar em cada ano para cada uma dessas linhas, e entre parênteses, embaixo da logística, ali em 2020, 5 produtos de logística. Então, tem sempre o número de produtos ali também. Então, a expectativa de faturamento para 2020, 13 milhões, nós estamos em linha com esse número hoje, e depois o crescimento que se espera, baseado nos produtos que a gente vai lançar. Para chegar nesses números aqui, também não dá tempo em 10 minutos para explicar, a gente tem um documento que comprova mais detalhes sobre isso aí, e aqui tem um slide de suporte para colocar os produtos, que eu não vou passar por ele em detalhe, mas mostra os 15 produtos da CEITEC, número de unidades sendo vendidas, quanto vai arrecadar com cada unidade, de 2020 a 2024. Também isso aqui está detalhado em um outro documento. Bom, e o que eu quero mostrar aqui nesse slide? Eu falei bem lá no início a questão do faturamento da CEITEC. Já existiam 2 razões por que a CEITEC demorou a aumentar seu faturamento. Então, vamos olhar quais são essas 2 razões. Primeira razão. A CEITEC focou, no início da CEITEC, em desenvolvimento de produtos para o governo. Vide, chip do passaporte, investimento, 30 milhões de reais. Vendas, 0. Produto cineável para identificação veicular. Também desenvolvido, 2 milhões de chips estocados na CEITEC, nenhuma venda. Então, o que aconteceu? No início dos tempos, a CEITEC vendia chips para logísticas e era o único chip que se vendia. Depois de se perceber que só vendas governamentais não iam acontecer e que só chip tinha um mercado muito limitado no Brasil, lá por 2016, 2017, onde aponta a seta no gráfico, a CEITEC fez uma mudança de posicionamento e começou a fabricar e vender etiquetas eletrônicas. Então, não só mais o chip, mas o chip com outros componentes colocado num substrato e vender a etiqueta pronta. Isso ampliou muito a gama de clientes. E o que eu quero mostrar nesse gráfico? Que ali, em 2017 e 2018, a inclinação do gráfico ficou mais íngreme para cima. Por quê? Porque se mudou o posicionamento de mercado. A segunda razão pela qual o faturamento da CEITEC demorou a aparecer e que logo ali adiante vai aumentar o faturamento porque a gente resolve esse problema. Segunda razão é o prédio CEITEC foi entregue em 2009. 2011 a 2017, a fábrica fez transferência de tecnologia. O que quer dizer transferência de tecnologia? Significa que, nesses anos, a fábrica tinha uma série de equipamentos instalados, conectados, com energia, gases, químicos, mas é assim, ó, é como tu pensar, eu tenho um forno em casa, eu tenho um manual de como usar o forno, eu sei cozinhar, mas me dão umas receitas que eu nunca fiz, ou que as receitas não existem na internet. Então, o que tu tem que fazer para aprender a usar o forno? Tu tem que comprar essas receitas. Que é exatamente o que acontece para todos os equipamentos que a gente tem na fábrica, existem receitas de uso. Essas receitas de uso não são públicas. A CEITEC teve que comprar. Foi comprada de uma empresa alemã. E essas receitas não foram compradas todas de uma vez, foram compradas parceladamente e as últimas receitas foram compradas em 2017. Então, como é que tu pode exigir que a fábrica esteja totalmente operacional se tu não tem as receitas como tu utilizar os equipamentos? Então, como eu tinha comentado antes, um motivo para o atraso do início do faturamento da CEITEC foi as compras governamentais que não aconteceram. Segundo motivo é tu ter a expectativa que a fábrica seja produtiva antes de ter as receitas de como produzir. Então, só em 2017 que se terminou essa transferência de tecnologia.
Então, como eu mostrei no gráfico anterior, e aqui a gente tinha visto antes de 2012 a 19, aqui eu estou mostrando de 2019 a 24. Se a gente olhar 2021, o que acontece em 2021? Uma nova inclinação que deixa mais íngreme para cima a nossa curva. A curva em verde é receita. Tá? Por que essa curva? Porque a partir de 2021 até 2022, isso aqui começa a subir mais rápido. Porque a gente vai começar a trabalhar com sensores. Trabalhar não, vender. Porque já faz alguns anos que a CEITEC desenvolve em parceria com universidades, centros de pesquisas e empresas privadas protótipos na área de sensores para a área da saúde. Então, são vários protótipos que estão sendo desenvolvidos com vários parceiros. A ideia, como eu coloquei antes, é utilizar a capacidade produtiva da CEITEC para fazer sensores, onde o custo-benefício de fabricar um sensor na CEITEC é mais barato e se consegue um volume mais alto do que usar um método tradicional de fabricação de sensores. E são 3 linhas de sensores que estão sendo desenvolvidas na CEITEC, para 3 tipos de sensores diferentes. Então, essa inclinação aqui íngreme da curva começa porque, que nem em 2017 a gente saiu de fazer só chip e agregou uma segunda linha de produto, aqui a gente vai agregar uma terceira área de atuação, que é a área de sensores. Que assim como pode atender a área da saúde, pode também atender o agronegócio, que a gente está começando a trabalhar agora em parceria no agronegócio, inclusive com a Embrapa e algumas universidades. Então, o que mostra essa curva aqui? Baseado naquela linha de produtos, dos 15 produtos que eu descrevi, que em 2024, se a gente olhar a curva em azul, que é lucro bruto, ela supera a soma da vermelha, que é custeio operacional, mais a amarela, que é investimento, supera em 16 milhões. Então, a ideia é, em 2024, estaremos 16 milhões no positivo. Então, assim como do ponto de vista econômico e estratégico, a gente já comprovou que a CEITEC é importante, do ponto de vista financeiro, também é viável. E por último, para concluir, eu queria colocar algumas observações. Que as receitas ultrapassam as despesas entre 2023 e 2024, que a extinção da CEITEC em 2020 vai ser onerosa aos cofres públicos, porque o fechamento implica num descomissionamento que se estima em 300 milhões de reais, que é uma alternativa muito mais vantajosa para o Brasil, é manter a CEITEC funcionando, esperar ela se tornar lucrativa em 2024, como a gente está mostrando, ou mais adiante, e daí então pensar numa parceria público-privada, onde o governo pode retornar dinheiro para os cofres públicos e, de repente, ficar com uma parte da empresa ainda. Em 2024, a gente chega a um faturamento de R$800 mil por funcionário por ano, que é bem compatível com empresas internacionais. E eu queria citar aqui no fim uma frase que eu li no Twitter do secretário Salim Matar, que diz o seguinte: políticas éticas e focadas na gestão da empresa, sem corrupção, revertem resultados negativos. O secretário Salim colocou essa frase numa matéria se referindo ao lucro das estatais brasileiras em 2019, como tinham crescido com relação a 2018. E eu queria colocar, por fim, que os colaboradores altamente qualificados da CEITEC estão comprometidos com esses objetivos. E o que a gente está pedindo aqui é uma chance justa para o desenvolvimento de ciência e tecnologia para o Brasil. E, dada essa chance, a gente tem certeza que no futuro muito próximo, a CEITEC vai estar contribuindo com a lucratividade das estatais brasileiras. E obrigado a todos. Era isso, pessoal.